Salve, salve, galera Moneyball! Sejam bem-vindos a mais um programa nessa quinta-feira, 4 da tarde. Estamos agora ao vivo no YouTube do Jovem Pan Esportes e no Facebook do Jovem Pan Esportes. Sejam bem-vindos. Hoje, mais uma vez, muita opinião, muita notícia sobre os esportes americanos. E especificamente hoje a gente vai falar praticamente só da toda essa polêmica que tá rolando, que acho que todo mundo tá sabendo na NFL, no futebol americano, que tem uma polêmica rolando também na NBA. Então a gente vai explicar um pouco, primeiro informar para vocês, você que não tá entendendo nada, a gente vai explicar um pouco da onde surgiu isso, como vem acontecendo, quem tá botando lenha na coisa, entendeu? De repente até para onde vai isso, tá? Então hoje a gente vai conversar sobre isso. E antes de mais nada, eu vou colocar um vídeo para vocês, tá? E aí vocês vão entender. Depois desse vídeo, a gente vai conversar em cima. Vamos lá. Vídeo. Eu não falei boa tarde para você, né, Aninha? Boa tarde. Acho que é por isso que eu vi. Por isso que eu vou Pode deixar sem áudio. Twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Bem, gente, vocês viram então, com certeza quem acompanha a NFL já viu bastante desses gestos que os times têm feito nos jogos. Inclusive até teve no jogo lá que teve em Londres. Então, assim, isso está tomando uma proporção que quem gosta de esporte, que acompanha, não interessa se você gosta ou não de NFL, você de alguma forma está vendo o que está acontecendo. Então, antes de mais nada, eu queria dar boa tarde para a nossa bancada aqui, Etienne, Marcão, Renato, sejam bem-vindos, tá? Vamos conversar muito sobre esse assunto Hoje eu mudo a minha saudação em apoio aos atletas. Hoje o cumprimento é diferente. Tô com vocês. Vamos explicar primeiro, tá? O ato de ajoelhar, tá? O que vocês viram aí nos jogadores da NFL se ajoelhando. É um termo que o pessoal já chama do take knee, né? Take knee, que é, ou seja, ficar de joelho, nada mais isso, só que virou um termo e até uma hashtag que está sendo muito usada para falar disso. Mas o que vocês precisam saber, antes de mais nada, é que tudo isso começou com esse carinha aí. Temos a foto dele, vamos ver o nosso amiguinho. Nosso querido Colin Quem é o Kaepernick. amiguinho que criou tudo isso, tá? É o Kaepernick. Colin Kaepernick. Já traz com a camisa aí sim, ó. Eu trouxe, acabei não vestindo. Quando eu comecei a assistir a NFL, o Kaepernick, ele era o quarterback do 49ers, que é o time que você torce, que é né? o time que eu torço. A minha jersey é com o nome do Colin Kaepernick, que além de um grande atleta, é um excelente ativista Vamos ver a social. fotinho aí, pra quem não conhece o menino. Temos duas fotos aí. Esse aí foi um dos primeiros passado, gestos que ele fez, né, exatamente. de joelho. É o da direita, tá? Pra quem tá nos assistindo. Tem uma foto só dele aí, então a próxima. Aí ele tá com o seu Black Power. O Colin, ele é americano, nascido nos Estados Unidos, tá? O pai dele é afro-americano, tá? E ele começou esse movimento nada mais porque... nada mais não, muito mais, né, também. Ele fez esse movimento porque ele estava
contra, era uma forma de protesto de tudo que vinha acontecendo naquele momento. A gente está falando do final do ano passado, começo desse ano, né? No meio da metade da temporada de 2016. 2016, isso. o Colin Kaepernick ele começou os protestos. O pai dele é negro, mas ele foi adotado por uma família branca que tem um ativismo social muito grande. Pra caramba. Então, desde pequeno, ele foi ensinado, apesar de estar dentro de uma família branca, que a igualdade era muito importante. Sem dúvida. Detalhe, ele o pai e a mãe dele hoje são brancos, só que o pai biológico, ele foi adotado, o pai biológico dele é afrodescendente, né, afro-americano. E o protesto dele era justamente com a violência que a polícia americana vinha tomando nas ruas de várias cidades dos Estados Unidos em relação aos negros, à comunidade negra. E então, a desigualdade social também. Exato. Presente, né? Teve vários casos de negros que foram mortos pela polícia, que foram agredidos pela polícia. Charlottesville, né? Exato. Então, é a média de 8 para 1. Por exemplo, a cada pessoa que morre, cada branco americano que morre nos Estados Unidos, 8 negros morrem por ação policial. Então é um número muito elevado. Exato. E aí aconteceu que os Estados Unidos inteiro começou a se comover, a se movimentar contra essa violência. Então houve muitos protestos em várias cidades. Houve bastante coisa, até vocês pontuaram, depois chegou até, acho que o ápice foi Charlottesville, entendeu? E teve até um encontro com os nazis lá, os neonazis. Então, assim, esse foi o motivo que o Kaepernick começou a fazer esse ato. Nesse momento, do meio da temporada passada até há 2 meses, ele praticamente estava sozinho nesse movimento. Outros jogadores, pouquíssimos entravam nisso, até porque o Kaepernick, por causa disso, na renovação de contrato, na hora que você tinha lá para definir qual time você ia jogar, se você era free agent ou não, ele simplesmente, por causa disso, ele ficou sem contrato. Nenhum time quer contratar ele, nenhum time contratou ele. A gente até já comentou isso aqui em alguns programas, que ele não é um quarterback excelente, mas assim, de todos que estão na NFL, ele está longe de ser o pior, entendeu? Então, assim, não justificaria, tecnicamente, ele estar sem time. Então, ficou claro que ele estava sendo punido, né? Boicotado por causa dessa atitude. Sempre houve muita discussão, realmente, por que aconteceu isso, por que ele não podia. Vários jogadores de vários esportes prestaram apoio a ele, outros não, outros até condenaram, falando que realmente ele não devia ter feito isso. Por quê? Esse ato de ajoelhar, ele faz durante o hino nacional americano, estadunidense, né? Então, assim, para o americano mais conservador, vamos dizer um pouco mais para o republicano, para quem conhece um pouco de política, não tem afronta maior do que você desrespeitar o hino americano. É tão grave quanto você desrespeitar a própria bandeira americana, tá? Que nesse caso lá é totalmente atrelado, óbvio, ao hino, à bandeira. E aí ele foi rechaçado, né, com isso. Só que aí ficou uma coisa, que nem eu falei, só nele. O que acontece é que a coisa, ele de repente, desandou, tá? Por que desandou? Porque, paralelo com isso, quando a NBA terminou na temporada passada, agora em julho, teve o Golden State Warriors como campeão, é tradicional a visita, isso em todas as ligas, tá? Tem a NFL, tem também a MLB. O time que ganha, que é considerado campeão da geral ali, da World Series, ou do Super Bowl, ou da NBA, ele é convidado a visitar a Casa Branca, a ser saudado pelo presidente que está naquele momento. E o Golden State sempre foi contra o atual presidente estadunidense, que é o Donald Trump. E desde que eles ganharam, até antes, quando estava rolando a temporada, vários jogadores técnicos expressavam sua opinião contra o Trump. E aconteceu que quando eles ganharam, quase todos os jogadores disseram, não vamos na Casa Branca, tá? E aí ficou aquela coisa, eles não sabiam se isso ia ser consumado, se não. Acabou que realmente o Curry até deu uma declaração, falando, não, vamos, e ponto final. Eu não estou sozinho nessa, tá? E aí o nosso querido Donald Trump manda uma dessa no Twitter. Então, assim, ele fala, olha, vir na Casa Branca é uma grande honra, ainda mais pro campeão. Que o Steve Curry está abrindo mão disso, né? E aí o bicho pegou, entendeu? Porque aí depois que o Trump mandou essa, não Curry respondeu, mas nada mais, nada menos do que LeBron James respondeu, o rei. The King James respondeu em apoio ao Curry.
que tipo, que a honra é justamente você não ir na Casa Branca. Atualmente, com o Trump, não tem honra nenhuma. E, de novo, uma coisa para deixar claro, não estamos falando em desrespeito aos símbolos, aos pavilhões americanos, entendeu? É uma questão de, tipo, não concordar com a política do Trump. Então, isso se dá, não visitar a Casa Branca não é a Casa Branca símbolo. É a Casa Branca com o seu atual morador chamado Donald Trump. Então a galera tá pé da vida e falou não vai. E aí começou esse pega pra capar entre a NBA. O problema é que eu acho que assim, não sei se ou é um esporte que o Trump não manja, ou ele não queria. Talvez, acho que, na verdade, assim, me digam a opinião de vocês, mas eu acho que logo depois disso o Trump resolveu atacar a NFL. Porque aí os jogadores começaram a pegar o movimento do se ajoelhar como protesto contra o Trump, tá? Se ajoelhando durante o hino no futebol americano. E eu acho que o Trump resolveu atacar a NFL, não porque, não sei porque ele deu na cabeça dele, mas eu acho porque a NFL ela é muito mais conservadora do que a NBA. Na verdade, entendeu? tem uma história um pouco anterior a isso, Kiwi, que eu não sei se você sabe. O Donald Manda. Trump, ele é um cara fanático de futebol americano. Nos anos 80, inclusive, ele chegou a ter jogar. um time de futebol americano. Ele foi jogador de futebol americano. E a liga dele não deu certo e acabou sendo vendido por $1 para a NFL. Isso é uma coisa que ele nunca aceitou. Entre os grandes projetos que o nosso presidente norte-americano teve, de administrar grandes empresas, de sucesso na televisão, ele também quebrou muita coisa, inclusive uma liga paralela que foi construída. Ele era um dos donos dos times e acabou ajudando a administrar mal, isso faliu, então isso nunca desceu muito para ele. E ele é muito próximo do futebol americano, ele tem alguns atletas que são amigos dele, né, pessoalmente. Então, por isso que ele se posicionou dessa forma, ele foi tão contundente, né? Nada mais americano que o futebol americano. E ele, por gostar, acabou querendo se posicionar e meter o pé pelas mãos. Perfeito. E aí depois que ele teve essa troca de tweets na internet, específico NBA, e aí começou meio que a NFL começou a aumentar esse volume de protesto, ele resolveu fazer uma declaração, tá? O Trump, a gente tem um vídeo aí, depois a gente fala pra vocês o que ele disse, tá? Vamos ver o vídeo do Trump, tá? Foi num comício. Somebody disrespects our flag, to say, get that son of a bitch off the field right now, out, he's fired. He's fired! You know, some owner's going to do that. He's going to say, that guy that disrespects our flag, he's fired. And that owner, they don't know it. They don't know it. They're friends of mine, many of them. They don't know. They'll be the most popular person for a week. They'll be the most popular person in this country, because that's a total disrespect of our heritage. That's a total disrespect of everything that we stand for, okay? Everything that we stand for. And I know we have freedoms and we have freedom of choice and many, many different freedoms. But you know what? It's still totally disrespectful. And you know, when the NFL ratings are down massively, the NFL ratings are down massively. Now, the number one reason happens to be that they like watching what's happening on, you know, with yours truly. They like what's happening. Because, you know, today if you hit too hard, right? They hit too hard, 15 yards, throw him out of the game. They had that last week. I watched for a couple of minutes, and two guys just really beautiful tackle. Boom, 15 yards. The referee gets on television. His wife is sitting at home. She's so proud of him. They're ruining the game, right? They're ruining the game. Hey, look, that's what they want to do. They want to hit, okay? They want to hit, but it is hurting the game. But you know what's hurting the game more than that? When people like yourselves turn on television and you see those people taking the knee when they're playing our great national anthem. The only thing you could do better is if you see it, even if it's one player, leave the stadium. I guarantee things will stop.
things will top. Just pick up and leave. Pick up and leave. Not the same game anymore, anyway. Bem, vocês viram que o tio do topete dourado, né, seu Donald Trump, ele fez um discurso bem inflamado. Para quem não conseguiu entender o inglês, ele basicamente chama de bitches, né? A galera que tem feito esses protestos, ele xinga mesmo. Isso é um discurso oficial com o presidente, tá? Então ele manda bala, xinga, e ele fala que se ele fosse os donos dos times, basicamente ele manda ele embora. Então ele manda o "You're fired", sabe? Tipo, daquele coisa meio o programa dele, né? O aprendiz. E ele fala também uma coisa muito engraçada que a gente viu naquela primeira imagem, que ele é amigo, né? Que ele conhece a maioria dos donos, que também, porque até ele já foi, como o Marcão falou, já foi dono de time. Só que quando a gente viu aquela primeira imagem no início do programa, a gente viu os próprios owners, né, os donos dos times, protestando junto. E por que isso? Porque ele fez um discurso tão inflamado que ele tocou num ponto que é complicado pro americano. Primeira coisa, além algo de estar na Constituição americana, tá? Ele tentou entrar numa coisa que o americano não permite, que é o governo tentar dominar ou controlar o esporte. Interferência política no esporte. As grandes ligas, elas são fortes, são grandes justamente para não depender do poder político, tá? Você tem políticos que são donos de time, o próprio Trump já foi, o antigo ex-presidente, o Bush também, tanto o pai quanto o filho já foram donos de time também, no caso de beisebol, mas interferir na parte de regras políticas não se admite. Só que algo maior tem no americano, que é a própria emenda, né? A primeira emenda dos Estados Unidos, eu vou até ler porque é curtinha, ela fala que o Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento de religião ou proibir o seu livre exercício, ou restringir a liberdade de expressão ou da imprensa, ou do direito das pessoas de se reunirem pacificamente e fazerem pedidos ao governo para que sejam feitas reparações de queixas. Então, tem muita gente dizendo que é um desrespeito ao hino ou ao símbolo da bandeira, quando na verdade é um direito. E eles têm o direito de expressão. Desde o ano passado, quando Kaepernick começou os manifestos, ele fez um protesto totalmente silencioso. Foi o jeito dele chamar a atenção da mídia e das pessoas, que elas precisavam entender o que estava acontecendo com os jovens negros na época nos Estados Unidos. E não é algo muito distante do que a gente acabou de ver esse ano, que aconteceu em Charlottesville. Exato. Porque essa questão do discurso inflamado, do discurso ao ódio, da supremacia branca, já vem acontecendo. E ele foi o primeiro cara a puxar a atenção para esse assunto. Nós aqui no Brasil, se não tivesse um jogador de futebol americano ajoelhando, dizendo, olha o que está acontecendo, a gente não saberia. Pouquíssimas pessoas foram aderindo ao movimento e ele foi ganhando força ao longo desse último ano. E o que eu acho uma coisa muito triste é que muita gente que não tem o menor conhecimento da desigualdade racial e social dos Estados Unidos, eles não conseguem, eles prestam desserviços, na verdade, à população, dando opiniões completamente rasas e incitando um ódio, separando questão de direita e esquerda. A gente está falando de racismo. Eu vou até além, sabe? O que as pessoas não estão conseguindo perceber é uma coisa muito simples. Esses jogadores, eles têm uma representatividade. Muitos deles vieram de famílias pobres, assim como é aqui no futebol no Brasil. A maioria deles. Só que o que acontece? Aqui, quando a gente vê, frente a toda a desigualdade social, muitos atletas, em sua grande maioria, eles são simplesmente analfabetos políticos, não se posicionam contra a desigualdade, contra a corrupção. Lá a gente vê eles se protestando, eles fazendo protestos silenciosos, protestos que vêm desde o reverendo King, que fazia um protesto silencioso, pacífico, contra a desigualdade racial e social. Isso também falta aqui no Brasil. E eles têm representatividade, e se não for eles, quem vai falar? O estranho, a pessoa que não tem um horário na TV, desconhecido, esses protestos muitas vezes não são vistos e às vezes acabam em violência. Então o protesto pacífico tem muito mais representatividade e pode mudar algo. Uma coisa que é legal a gente falar, por exemplo, até quem estiver assistindo a gente ouvir, pode participar comentando aqui no Facebook, que a gente vai tentar conversar e responder algumas coisas.
O próprio Cristiano Mariano e o Christian Ortiz, eles disseram basicamente a mesma coisa, mas, por exemplo, eles falam dos jogadores que ganham milhões e estão pregando a igualdade. É isso que a gente acabou de falar. O esporte acaba sendo um meio mais fácil das pessoas ouvirem, né? Quando você fala de algo de massa, o esporte ele é muito mais democrático, né? Alcança mais as pessoas do que um outro meio, né? E aí você tem pessoas que abraçam essa ideia e vão querer protestar. Aí, por exemplo, o Christian ainda fala, deixa a polícia para os políticos e o esporte para os esportistas. É exatamente isso, Christian, que causou a ira da NFL. A própria NFL, por exemplo, não são só os jogadores, tá, que estão protestando. A NFL soltou um comunicado oficial dizendo que não, né? a liga, toda. que ela não vai admitir que nenhum político, nenhum poder político tente controlar ou dar opinião em cima dela. Ou seja, quando o Trump falava tem que mandar embora, tem que não sei o quê, eles deixaram bem claro que, tipo, senhor Trump, o senhor sendo presidente ou não, o senhor não manda na NFL, entendeu? A NFL é uma liga independente. E é isso que ele quis dizer. Só que isso causou a ira de vários times e de jogadores. Então, é muito importante, para quem está assistindo a gente, entender que é o seguinte, isso não é um desrespeito à bandeira, ao hino americano, tá? À instituição americana. Eles estão fazendo um protesto contra a postura do Trump, tá? Nesse momento agora, tá? Começou de uma forma e agora isso é contra a postura do Trump. Porque o Trump tentou interferir no esporte. Isso não está agradando ninguém. E ofender, né? Também xingar, Exato. né? Acho que é o pior, né? Só que é Falar claro, palavrão sobre os jogadores, só que né? é claro Não que você espera tem isso de um presidente. Exato, você não espera. Só que aí, claro, as pessoas até um pouco mais complicado. A gente não é especialista político aqui, mas eu posso até ousar em dizer o seguinte: que a esquerda e a direita, essa coisa da polarização americana, ela é diferente, tá, do Brasil, que é o que a gente tem hoje próximo. Então, assim, nem dá pra gente ficar simplesmente falando esquerda, direita. Então, por E é exemplo... muito maior que isso, Kiwi. Por exemplo, eu não acho que é só um debate de direita e esquerda. Eu acho que o que está sendo conversado lá é sobre direitos primários do ser humano. Sim. Por exemplo, é o respeito das instituições públicas pelo ser humano, independente da cor, da raça, do credo que ele tem, ou da sua situação social, que é isso uma coisa que a gente vê acontecendo lá, mas também acontece muito mais claramente aqui no Brasil, tá? O principal protesto deles é esse. E agora, com esse posicionamento do Trump, que aliás se posicionou extremamente mal quando teve os acontecimentos em Charlottesville, que só depois de 1 ou 2 dias ele foi até as câmeras se manifestar e de uma maneira assim muito leve e que acabou desagradando vários setores dos Estados Unidos, mas do qual ele também tem a liberdade garantida pela primeira emenda, do qual muitas vezes até os neonazistas que expõem seu discurso também têm o direito a assegurar pela primeira emenda. Muitas pessoas criticam o atleta que tenta defender uma igualdade de direitos sociais e raciais, mas não critica muitas vezes aquele que defende